Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui. Eu quero te convidar, já que você já está de pé, né? A abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 7. Nós vamos ler um texto muito conhecido da palavra de Deus. Com certeza você já leu esse texto. Se você não leu, você vai ler hoje. Mas esse é um texto muito pregado, muito falado. E eu quero compartilhar com você nessa tarde algumas verdades deste texto que impactaram a minha vida nesta semana. Lendo essa palavra, sabe, Nicinha, na minha casa, Deus falou comigo de uma forma muito poderosa, muito maravilhosa, e eu quero dividir isso com você hoje. Eu cheguei aqui, a Paulinha disse assim para mim: vai pregar sobre Elias? Eu tenho compartilhado no grupo de intercessão, né? Eu falei: não, já chegamos em Eliseu, né? Vamos lá, mas a Bíblia nos diz assim, 2 Reis 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Nós estamos vendo aqui um homem temente a Deus. Agora acaba de chegar ao credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, fecha a porta da tua casa. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pôs e o fez saber a um homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Senhor, nós te louvamos nessa tarde pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque nós cremos que a tua palavra é o alimento para o nosso espírito. Nós precisamos da tua palavra, nós vivemos pela direção da tua palavra, nós nos alegramos em receber a tua palavra, Senhor. E nessa tarde nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, desejosos de ouvir o Senhor neste lugar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa tarde e nos marca. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nós ansiamos pela tua presença, pelo toque do teu Espírito, pela tua direção e pela tua força, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nesta tarde, Pai. Inunda as nossas vasilhas, Senhor. Nos enche com a força do teu azeite, da tua unção e da tua presença. E renova a força do teu povo. E nos estabelece, Senhor, com uma identidade poderosa de filhos e filhas de Deus. Senhor, alguns aqui nessa tarde, hoje, chegaram com o coração pesado, Deus. Alguns nessa tarde, hoje, procurando no seu espírito, com saudade da presença de Deus. Saudade de alguns tempos. Saudade dos nossos impactos, saudade dos nossos resgates, saudade dos nossos cultos celebrativos e cheios, Deus. Saudades de algum tempo em que juntos na casa de Deus cantávamos e nos alegrávamos. Ah, Deus, mas nós queremos dizer, Pai, que nessa tarde a nossa alma tem sede de Ti, sede da Tua presença, Espírito de Deus. Ora, canta, Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem com uma presença santa, poderosa, a Tua presença que nos convence, a Tua presença que não nos acusa,
A tua presença que não nos intimida, mas a tua presença que nos convence. A tua presença que nos restaura, a tua presença que nos traz vida, a tua presença que nos traz refrigério. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Receba nessa tarde, meu irmão e meu irmão, o refrigério. Receba nessa tarde, meu irmão e minha irmã, a doce presença do Espírito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero compartilhar essa palavra. Se você quiser sentar, se você quiser, fica à vontade na casa do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra ontem. E Deus falou comigo de uma forma muito especial. Eu já li esse texto tantas vezes. Mas quando eu fui olhar para essa palavra, eu vi nessa palavra uma mulher que viveu dias difíceis. Você já viveu dias difíceis? Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Dias difíceis vão falar, comunicar para mim e para você que a nossa esperança precisa estar nele. É quando eu e você não temos mais o que fazer diante de situações que nos aparecem. Esses são os dias mais difíceis. E nós precisamos simplesmente recorrer ao céu. Voltarmos para ele com a esperança de que o céu se manifeste sobre a nossa vida. Com a esperança, Maristela, de que Deus faça algo novo sobre nós. Então aqui nós temos uma mulher viúva. E além de viúva, essa mulher, ela tem 2 filhos sobre a sua responsabilidade. Além de viúva e com 2 filhos sobre a sua responsabilidade, essa mulher tem uma dívida. Uma dívida que para ela, naquele momento, era uma dívida impagável. Ela não tinha como pagar. E isso vai me lembrar muito da nossa vida com Deus. Porque eu e você tínhamos uma dívida impagável. Deixa eu dizer para você. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. E os credores, sabe? O acusador, o diabo. Ele vai diante de Deus, o Pai, e ele nos acusa insistentemente. É isso que o texto está dizendo. Uma mulher vivendo essa situação. Situação que nós vivemos. Mas o Pai, pelo seu amor, ele manda o Filho, Jesus, o justo, e na cruz, dando a sua vida, ele nos restaura com o Pai. Então essa mulher, ela está vivendo aquilo que eu e você vivíamos, talvez aquilo que você viva ainda hoje. Uma dívida, uma situação impagável, em que você necessita recorrer ao céu. Necessita de uma intervenção do céu. E os credores, eles batem a porta, eles dizem assim para ela: olha, se você não tem como pagar essa dívida, deixa eu te dizer, eu estou pegando os teus filhos, eu estou entrando na sua casa e eu estou levando a sua casa para um lugar chamado servidão. É exatamente isso que o diabo quer fazer comigo e com você no mundo espiritual. Ele quer nos atingir para que ele entre na minha casa e na sua casa e para que a nossa casa se torne uma casa de servidão. Você entende isso? Mas essa mulher agora, como autoridade estabelecida sobre a sua casa, porque o seu marido não existia mais, ela decide tomar uma posição e ela procura o profeta. E ela diz para Eliseu: o meu marido era um homem justo, mas os credores estão à minha porta. Eu quero que você entenda que o texto, ele não nos revela se essa dívida, como que essa dívida foi contraída. E é tão interessante a gente pensar nisso, porque nós somos tão rápidos, né? Em deduzir situações, né, Rutinha? A gente olha para algumas situações de outras pessoas, não as nossas, né? As nossas a gente tem um olhar mais complacente. Mas a gente olha para o outro e rapidamente nós queremos trazer critérios de justiça. Como se que porque existe uma dívida, o que o outro fez para contrair essa dívida, como se o céu, como se o Pai, o justo, o único justo, Jesus, o único justo sobre a terra, não quisesse intervir na vida de todos. Aqui eu aprendo uma lição muito importante. Quando a Bíblia não diz, é porque não é tão importante assim.
E a Bíblia não diz como esse homem contraiu essa dívida, para que eu e você entendamos que não importa, meu querido e minha querida, em que enrascada você entrou e de que forma você entrou nessa enrascada. Eu quero que você entenda que o céu quer vir a seu favor. Entende? Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha entrado por caminhos que não agradam a Deus. Deixa eu dizer isso para você, caminhos que não agradam a Deus. Ainda que tenhamos feito essas escolhas, eu quero que você entenda que se você tiver um coração como dessa mulher, disposto a ir para Ele, disposto a recorrer ao céu, o céu quer vir a seu favor. O céu não quer que a sua casa se torne uma casa de servidão, mas o céu quer que eu e você e a nossa casa, a nossa família, seja uma família liberta, que viva do favor do céu, que viva pela manifestação do céu. É como nós vamos ver mais para frente. E é interessante que quando essa mulher chega para Eliseu, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim, perguntou Eliseu, quando ela chega, Eliseu faz uma pergunta para essa mulher. E ele diz assim, dize-me o que tens na tua casa. Então Eliseu, ele faz uma pergunta, o que você tem em casa? E essa mulher, ela faz uma resposta, ela dá uma resposta muito rápida. Ela disse, a tua serva não tem nada. É a primeira resposta dela. A tua serva, Mariana, não tem nada. Essa mulher diz para Eliseu. Mas ela logo acrescenta, senão uma botija de azeite. Ou seja, existia algo. Existia sim algo na casa dessa mulher. E eu quero que você entenda que o que tens em casa, ele tem o sentido de existir. E eu quero que você entenda que existe algo na sua casa, existe algo na minha casa. Não só a casa onde moramos, mas a nossa casa espiritual. Eu quero que você entenda, que você receba isso nessa tarde em nome de Jesus. Existe algo na minha casa, existe algo na sua casa. Nós precisamos mudar a nossa fala. Nós precisamos comunicar de uma forma diferente. Sabe por quê, queridos? Porque nós sempre temos algo que o céu pode multiplicar. Você não é alguém que não possui nada. Você não é alguém que não possui talentos. Você não é alguém que não possui um pai que se importa com você. Você não é ninguém, você é um filho, uma filha de Deus. Deus te constituiu nessa terra e Deus te chamou para um relacionamento com Ele porque Ele te ama. E eu quero que você comece a abrir os seus olhos nessa tarde em nome de Jesus para perceber e receber por fé aquilo que você já tem na sua casa. Aquela mulher, ela tinha uma botija de azeite. E é interessante porque quando ela fala da botija de azeite, ela fala com certo desdém, né? Não é assim? Ela diz, senão uma botija de azeite. Eu acredito que para aquela mulher era muito pouco. Não era o necessário para pagar a sua dívida. Não era necessário para alimentar os seus filhos. Não era o necessário para viver o resto da sua vida. Por isso ela olha em primeiro momento com desdém para aquela pequena botija de azeite. É como se eu e você olhássemos para aquilo que temos, talvez para o salário que temos, talvez para o dom que recebemos, sei lá, talvez para o que você tem dentro de casa, para os seus recursos, e com desdém nós dizemos apenas uma pequena botija de azeite. Mas o céu, Deus, o Pai, olhava para aquela mulher de uma forma diferenciada. Quando Deus olha para a botija de azeite, eu quero que você entenda que Deus já contemplava antecipadamente uma empresária surgindo no ramo dos óleos, dos azeites. Você entende isso? Nós olhamos a pequenez daquilo que temos nas nossas mãos. Mas o céu, ele olha com uma perspectiva de multiplicação. Ele olhava para aquela mulher que se achava
enterrada, que se achava em servidão, que se achava morta, desesperançada, sem saber o que fazer, esquecendo-se de uma pequena botija de azeite que o céu havia preservado sobre ela. Mas Deus, que tem a visão além de mim e de você, Ele olhava para aquela botija de azeite, já contemplando a multiplicação que Ele mesmo faria. Por isso, entenda isso nessa tarde, meu querido e minha querida. Deus, Ele tem um olhar diferenciado do nosso. Por isso, eu e você precisamos olhar as pessoas, as situações, as dificuldades, as nossas lutas com o olhar de Deus. Peça ao Senhor nessa tarde. Espírito Santo de Deus, ore comigo. Se você quiser, levanta as suas mãos. Espírito Santo de Deus, me ensina a ver aquilo que o Senhor vê. Me dá a visão que é a visão do céu. Me faz contemplar, Espírito Santo de Deus, aquilo que os meus olhos carnais ainda não veem. Mas o lugar aonde a minha fé pode me levar. Em nome de Jesus. Receba no seu espírito. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Nós precisamos contemplar, ainda que seja pequeno, aquilo que você tem na sua casa pode ser multiplicado quando a sua visão for renovada em Deus. Essa semana eu estava conversando com a Érica Condé, né? Todo mundo conhece Condé aqui, né, gente? Hein? Eu estava conversando com ela, nem falei que eu ia falar dela aqui hoje. Oh, meu Deus, né? Mas estava batendo um papo com ela, Nicinha. E ela está lá dentro da casa dela fazendo suplá, né? Ela está fazendo suplá, fazendo guardanapo, fazendo um monte de coisa, né? E numa alegria, ela está na casa dela produzindo algo que ela sempre gostou, pensa, né? Algo que ela sempre gostou. E hoje ela está sonhando de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, galgar novos espaços na vida dela. Olha que bacana. Nós, às vezes, precisamos ser parados por Deus dentro das nossas casas, para que percebamos aquilo que já está dentro, que na correria, às vezes, a gente não consegue perceber. Existem valores dentro das nossas casas. Existem valores de relacionamento com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos, né, com as pessoas, a nossa família. Existem valores. Existem valores que estão, dons e habilidades que Deus nos deu. Que às vezes nós corremos tanto, queridos. Corremos tanto que não temos tempo para enxergar aonde o céu quer nos levar. Por isso Deus precisa soprar um tempo. E eu não estou dizendo para você que Deus gerou a pandemia. Eu não estou dizendo isso. Eu não creio nisso. Mas Deus, Ele permite um tempo para que enquanto igreja nós paremos e nós comecemos a perceber quais são os dons que nós temos dentro da nossa casa. Chega em casa hoje, fica a dica. Chega com um olhar diferente, começa a olhar para dentro da sua casa, começa a olhar a sua família, começa a olhar o que você já tem. E deixa o céu te fazer sonhar. Sonhar com um tempo novo. Quem sabe vão surgir empresários e empresárias. Neste tempo já tem surgido, né? Neste tempo de pandemia, que começaram a perceber algumas coisas que nunca haviam percebido, porque o tempo não tem permitido. Mas vamos lá. Ela fala então a respeito disso. E essa viúva então, ela continua a conversa com o profeta Eliseu. E o comando do profeta, versículo 3, ele é um comando muito simples. E ele disse assim: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Mas o profeta, ele diz algo muito interessante que saltou os meus olhos nesse versículo. Ele disse: pede vasilhas vazias. E eu nunca tinha pensado a respeito dessas vasilhas serem vazias. Confesso para vocês, nunca pensei nesse sentido. E é nesse momento que o Espírito de Deus comunicou algo poderoso ao meu espírito. Vasilhas vazias e não poucas. Porque as vasilhas, elas devem ser vazias, porque não me cabe a unção do outro. Entende isso? A unção do outro não cabe em mim. Eu preciso de uma unção que vem fresca do céu. Eu posso pedir vasilhas emprestadas. Eu posso ter referenciais que me marcam.
Eu posso olhar para algumas pessoas e eu posso desejar ser para com Deus como aquelas pessoas. Eu posso desejar algo mais, porque eu vejo que o outro tem algo mais, mas eu quero que você entenda que eu não posso desejar a vasilha cheia do outro, mas eu tenho que desejar a vasilha vazia, porque o azeite, ele só vem do céu. A manifestação do milagre só vai encher a minha e a sua casa quando nós tivermos a ousadia de juntarmos as vasilhas que são vazias e permitirmos, com a nossa porta fechada, dentro da nossa casa, num ambiente familiar, onde comunicamos identidade, onde comunicamos intimidade, onde guardamos as nossas situações para aquele que pode reverter as nossas causas, para aquele que pode transformar as nossas realidades e aguardarmos que Ele mande o azeite novo, o azeite que nos alimenta, o azeite que supre as nossas necessidades, o azeite que vai ser além do suficiente para nós. É importante que você entenda isso, porque todas as vezes que eu desejo a vasilha cheia do outro, eu comunico para Deus que eu não estou satisfeita com aquilo que Ele tem me dado. Entende isso? Todas as vezes que eu olho para o meu irmão e para a minha irmã, que pode ser admirável sim, nós podemos admirar as pessoas, nós podemos desejar sim crescer, porque a gente está vendo o nosso irmão crescer e ele é um referencial bacana para mim. Mas é necessário que nós entendamos isso. Deus te deu uma medida, eu estou lendo um livro poderoso. Nossa, esse livro está mexendo comigo, fica a dica. Né? Não sei se o Xandão está aí, mas hoje eu estava até falando com um pastor que seria um bom estudo para o nosso próximo módulo. Estou levando tanto na cabeça, estou aprendendo maravilhas a respeito desse livro. Eu peguei o livro, me chamou a atenção a capa e o autor, que eu gosto muito, que é o Bob Sorge. Eu li o autor e já peguei o livro para ler. Na hora que eu fui olhar o título do livro, o livro se chama Inveja. E em primeiro momento a gente olha e o que a gente faz, gente? A gente é santo, né? A gente é santificado. Aí a gente olha para o livro e a gente fala assim, eu não tenho inveja, né, Bela? Isso não é um problema meu. Não vou ler esse livro, não é a minha realidade. Cara, quando você começa a ler, você começa a perceber que o nosso coração, como o nosso coração precisa ser tratado pelo Espírito de Deus. Como às vezes nós temos pequenas nuances que vêm sobre nós, sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. E uma nuance que sempre entra no nosso coração, querendo nos tirar desse lugar de paternidade, de identidade, se chama comparação. Entende? Comparação é uma palavrinha do inferno. Entende? É uma palavrinha do inferno que contamina o nosso coração. Nós não devemos e nós não somos chamados a nos comparar ao outro. Cada um tem a sua própria identidade, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu estilo e graças a Deus porque nós somos diferentes. Hoje na escola dominical eu brincava com os meus alunos, né? Graças a Deus que eu sou diferente da Lidiane, né? Imagina duas Lidiane, né, gente? Lidiane é toda, né? E eu estava brincando com as discípulas dela da unção dobrada. Cuidado com a unção dobrada, né? Porque o negócio ali é, né, excêntrico. Mas a gente estava fazendo essa brincadeira. Mas é importante que eu e você entendamos isso. A comparação, na realidade, a comparação interna, ela é uma indecisão da minha identidade. Todas as vezes que eu procuro no outro algo que de uma forma diferenciada Deus quer derramar sobre mim, é porque na verdade eu não sei quem eu sou. É porque na realidade eu tenho dificuldade de entender para o que Deus me chamou. E Deus não me chamou para ser você e Deus não te chamou para ser a Érica. Amém, gente? Graças a Deus. Aleluia. Deus não te chamou para ser a Érica. Fala comigo, aleluia. Né? Você tem uma identidade que é sua. Você tem uma marca que é sua. E quando nós nos reunimos enquanto igreja,
É muito bacana quando nós saímos desse lugar de comparação e que nós nos entendamos como pessoas individuais, porque nós vamos discernir e nós vamos viver a alegria de um poder completar na vida do outro. Então, algumas coisas que eu realmente sou muito ruim, a igreja vai completar na minha vida. E algumas coisas que eu sou muito boa, eu vou completar na vida da igreja. Entende? E aí a gente começa a pensar, seria legal se a gente fizesse nós fizemos esse exercício no Osana, né? Uma listinha de tudo que a gente faz muito bem e uma listinha de tudo que a gente faz muito mal. E o que você faz muito bem, aí você vai conseguir perceber os seus dons, e aquilo que você faz muito mal, você pode aprimorar um pouco. Mas mais do que aprimorar, você pode contar com o seu irmão que faz muito bem aquilo que você não faz. Olha que bacana. Identidade. Deus me chamou, Deus me escolheu, por isso eu posso receber a vasilha vazia do outro. Eu não preciso da vasilha cheia. Porque eu sei que o céu vai se manifestar sobre mim. Eu sei que o céu vai se manifestar sobre nós. Eu sei que o azeite vem do alto. O azeite não vem do meu irmão. O azeite não vem do outro. O azeite vem do meu Pai. É Ele que vai derramar sobre as minhas vasilhas vazias. Mas o profeta, ele diz algo muito interessante também. E esse profeta, ele vai dizer para juntar muitas vasilhas. Ele diz, muitas vasilhas, não poucas. Aqui está o corre-corre, o trabalho dessa viúva. Ela teve que recorrer, ela teve que ajuntar essas vasilhas. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha fé na crença de que algo vai acontecer, é o mais que eu receberei de Deus. E no versículo 6, né? Só vou falar do 5. O 5 diz assim: então ela se apartou dele, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. A viúva se apartou do profeta, ela recebeu a palavra, por fé ela entrou na sua casa. Tão parecido com o tempo que nós estamos vivendo. Você percebe isso? Essa mulher, ela teve que entrar na sua casa, e com os seus filhos, e com a sua família, no interior da casa, sem comunicar aos outros a sua falta. Aquilo que lhe faltava. Ela deitou os azeites sobre as vasilhas, e os seus filhos viram. O que os filhos viram? Os filhos não viram a falta de algo, mas os filhos viram o azeite sendo derramado. Os filhos viram o céu se manifestando dentro da sua casa, na realidade que ele precisava. E aqui está uma chave importante que nós, enquanto povo de Deus, precisamos entender. Meu querido e minha querida, se você decidir andar pela fé, e andar pela fé é uma escolha, é uma boa escolha, mas é uma escolha. Eu quero que você entenda que não existem sugestões para aquilo que nos falta. Nós temos que aprender isso. Nós não podemos viver sugerindo ao outro aquilo que nos falta. Mas nós temos que ter a coragem de buscar o céu. Você quer viver pela fé? Busca do céu. Você pode sugerir ao outro, você tem a liberdade disso. Mas para que você tenha a experiência do milagre, para que você experimente de um azeite que não vem de ninguém, que não vem dos vizinhos, que não vem dos irmãos, que não vem do profeta, que não vem do pastor, que não vem do seu líder de célula. Você precisa fechar a sua porta e você precisa recorrer ao céu. Você precisa ter a coragem de aguardar com fé a manifestação que o céu trará sobre você. Eu creio nisso. Estou crendo sozinha, gente? Amém? Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? O céu quer se manifestar sobre a sua casa.
Então vamos combinar, vamos parar de sugerir as nossas faltas, vamos parar de falar e de reclamar daquilo que nós entendemos que nos falta, mas vamos começar a recorrer ao céu. Vamos começar como um povo de Deus, como uma igreja sarada, lavada, como uma igreja que vive pela fé, como uma igreja que crê que o céu há de se manifestar para a glória de Deus, a fechar as nossas portas e aclamarmos pela manifestação do céu, aclamarmos pelo milagre, porque eu creio, igreja do Senhor, que o céu se manifesta nos dias de hoje. Eu aguardo nos dias de hoje um grande avivamento, o romper de um tempo novo que virá. Eu creio em tempos maravilhosos que nós vamos viver em Deus. Eu quero viver esses tempos em Deus. Eu tenho dito isso para o Senhor: Senhor, eu quero participar deste tempo, de um tempo de uma grande colheita. Mas para que nós participamos deste tempo, nós precisamos nos levantar em autoridade. Você é um filho, uma filha de Deus. Você é alguém revestido da autoridade do céu. Você tem uma voz, você tem um pai que te ouve. Você tem um Espírito que te consola. Você tem Jesus que te liga ao Pai, que te reconcilia com Deus. Você tem um céu com recursos ilimitados sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por isso, se levante na autoridade do nome de Jesus e recorra ao céu. Tome vasilhas emprestadas. Olhe sim para aqueles que são um bom referencial sobre a sua vida, mas permita que o céu se manifeste dentro da sua casa, onde talvez muitos não vão ver. Talvez muitos não vão ver, mas os teus filhos verão. A sua casa verá. Isso será um testemunho de que Deus é contigo. De que a sua casa, assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem vivido dias difíceis na sua casa? Deixa eu te falar, conta com o céu. Dobre teu joelho dentro da tua casa, junta as vasilhas vazias. Fecha os teus lábios para dentro. Fecha a porta da tua casa de qualquer coisa que pode entrar e contaminar a tua fé. E te levar para um lugar de contaminação. Olha, não olhe para o que Deus está fazendo na vida do outro, a não ser que isso seja para edificar a sua fé. Mas olhe para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Hoje de manhã eu estava comunicando com o pessoal da minha sala. Érica, tenho vivido um ano de muito favor de Deus. Colhendo sementes que eu semeei há muito tempo atrás. Eu e a minha casa temos vivido um tempo de muito favor do céu. E eu sei que muitos verão o favor de Deus sobre nós. Mas eu quero que você entenda isso. O favor de Deus não é para que seja comparado, porque existe favor para todos. Deus quer abençoar a todos. Mas Deus, Ele quer nos levar a um tempo de amadurecimento para que nós estejamos prontos para recebermos tudo aquilo que Ele tem para nós. E que tudo que recebemos de Deus não seja uma distração que nos tire da presença dEle. Mas tudo que eu e você recebermos de Deus seja para nos levar mais para perto, para capturar o nosso coração. Para que quando a gente veja e a gente perceba, o céu está aberto. Deus tem me favorecido. Eu possa olhar para o favor e eu posso perceber, só Ele pode fazer isso. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, o milagre é a manifestação do céu sobre nós. E eu quero dizer para você nessa tarde, meu querido e minha querida, existe um céu aberto sobre a sua casa. Nós estamos vivendo tempos de céus abertos. Tome posse dessa palavra nessa tarde em nome de Jesus. Existe um céu aberto sobre a sua casa. Por isso, dentro, no interior da sua casa, apresente as suas vasilhas vazias a Ele. E aguarde a manifestação do azeite. Aguarde aquilo que Ele fará. E para a gente terminar no versículo 6. Cheias que foram as vasilhas, ela disse ao filho, chega-me mais uma.
E ele respondeu: não há outra, não há mais vasilhas. Então o azeite parou. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. O tamanho da nossa fome, o tamanho do nosso vazio é a proporção daquilo que receberemos do céu. Quanto mais vazio existir no interior da sua casa, quanto mais sede, quanto mais expectativa do céu, mais você receberá de Deus. Versículo 7, veio ela, pois o fez saber ao homem de Deus. Então Eliseu disse para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Glória a Deus. Aleluia, vende o azeite e paga a tua dívida. Isso quer dizer um tempo de libertação. Isso quer dizer que aquela mulher já não tinha mais credores sobre ela. Isso quer dizer que os filhos daquela mulher estavam livres para um tempo de liberdade. Entende? É isso que ele está dizendo, mas veja bem. O versículo continua e Eliseu diz mais para ela: e tu e teus filhos vivei do resto. É mais do que suficiente o azeite de Deus sobre a nossa casa. Mais do que suficiente, é além daquilo que eu e você imaginamos. É além daquilo que eu e você podemos sonhar. Quando Deus, Ele decide derramar sobre a minha e a sua casa, eu quero que você entenda isso, meu querido, vai muito além das nossas expectativas. Ele não só paga as nossas dívidas. Jesus não só morreu na cruz para nos livrar da mão do diabo, mas eu quero que você entenda que Jesus morreu também na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância é aquilo que Deus tem para você. Uma vida cheia da abundância do céu é aquilo que Deus tem para você.